Boa tarde a todos, meu nome é Daniele, eu sou estudante de Direito e hoje eu vim falar com vocês rapidamente sobre as alterações da nova NR1. São mudanças que vão ocorrer agora a partir de maio desse ano de 2026 e é necessário que as empresas estejam atentas, pois é uma obrigatoriedade para que as empresas cumpram em relacionada aos trabalhadores. Aqui nós temos a gestão dos riscos psicossociais, que seria agora uma prevenção real, né? Não se trata mais daquele documento antigo, o PPRA. Agora nós estamos falando do GRO e do PGR, que vai tratar diretamente da saúde mental dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Aqui nós temos a definição dela, que eu vou falar para vocês, algumas perguntas frequentes sobre como funciona e no contexto geral sobre essa alteração da nova NR1. A partir deste ano, ela incrementou, né, acrescentou ali um foco para a saúde mental do trabalhador, além dos riscos ergonômicos, os riscos ambientais, teve essa inclusão dos riscos psicossociais. Já começando aqui, para definir o que seriam esses riscos psicossociais, nós temos aqui a organização de trabalho, que seriam aquelas jornadas extremas, um ritmo bem acelerado ali no local de trabalho, uma falta de autonomia, né, com relação ao, por exemplo, um gerente de uma empresa e ao seu colaborador, na hora de fazer essa alteração ali da escala de trabalho, ou às vezes liga de repente, preciso de você ali num dia de folga, né, e às vezes o colaborador acaba indo. Então, toda essa falta de organização pode ser ali um caminho andado para que o colaborador tenha uma saúde mental ali afetada, né? Que ele tenha talvez que gerar algum tipo de transtorno, talvez uma depressão, uma doença de burnout. Então, tudo isso vai ser tratado agora com essa nova NR1. Tá? Nós temos também aqui a cultura organizacional da empresa. Isso é muito importante, pois existem muitas empresas que trabalham com metas, gera aquela pressão mais psicológica em cima do colaborador. E às vezes ele tem ali as suas contas para pagar, o dinheiro fica bem limitado, né? Então ele acaba cedendo a essa pressão, onde ele vende ali cada vez mais, ele não tira um tempo para ele, e aquela pressão do gerente em cima, e do gerente já tem a pressão do seu supervisor, e aquilo vai gerando uma cadeia de pressão psicológica. Além, né, da excessiva meta, né, que às vezes eles têm ali que bater para ganhar um valor, ali, um percentual de comissão. Essa comunicação violenta que muitas vezes ocorre ali naquele momento de correria, a falta de clareza também, então tudo isso pode impactar na saúde mental do trabalhador. E nós temos aqui aquela relação interpessoal, né? Ou seja, o assédio moral, assédio sexual, discriminação, falta de apoio, né? Então as empresas elas precisam também já ter um responsável, alguém que seja capacitado para lidar justamente com esse tipo de situação, principalmente quando o colaborador ele se sente afetado, ele se sente assediado, ele precisa ter alguém ali para ele conversar, para ele confiar, para ele poder contar sobre essa situação e para que seja solucionada de uma forma pacífica. Aqui eu vou tratar também, falar com vocês a respeito dessa inclusão dos riscos psicossociais. A mudança seria exatamente isso, que é a obrigatoriedade de incluir no PGR a avaliação e o controle de riscos que afetam a saúde mental. Aqui nós temos também o prazo, que se trata da obrigatoriedade específica a partir do dia 26 de maio de 2026. A responsabilidade jurídica do empregador pela saúde mental já é uma realidade imediata. Então, a partir dessa data, as empresas já precisam estar todas programadas para que elas possam já estar a dispor dos colaboradores, ter ali um sistema de capacitação justamente para tratar dessas situações da saúde mental. Aqui nós temos a NR1 como a principal diretriz da segurança do trabalho, pois além dela ser a diretriz, ela vai estabelecer as disposições gerais
e as definições comuns para todas as outras NRs. Baseada na CLT, a norma define os padrões mínimos obrigatórios para os empregadores e empregados. Aqui nós temos também a evolução, que era um documento estático, e ele passa por uma gestão mais contínua. O antigo PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele tinha um foco nos riscos físicos, químicos, uma visão mais fragmentada, um documento de gaveta. E agora nós temos o novo GRO, que seria o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento dos Riscos. Então, esse programa ele tem uma visão mais integrada, uma gestão de todos os riscos, incluindo os de acidente, os ergonômicos e agora os psicossociais. O processo dele vai ser sempre contínuo. Então, ele vai identificar o risco, ele vai avaliar, controlar e ter ali o seu acompanhamento. Além disso, nós temos aqui a legislação do suporte, que seria a CIPA, que agora é CIPAA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e acrescenta o assédio. Tornou-se obrigatório o combate ao assédio sexual e a violência no local de trabalho. E aqui nós temos também uma jurisprudência atual no nosso sistema judiciário, que entende que a omissão na gestão desses riscos gera o dever de indenizar, independentemente da culpa direta. Então, a empresa, quando ela não tem essa adaptação desse novo programa, dessa inovação da NR1, caso ela sofra alguma ação por indenização, danos morais, tem também a responsabilidade civil. Então, a empresa ela não vai fugir, ela vai precisar indenizar o colaborador que possivelmente sofrer, por exemplo, um assédio moral, um assédio sexual, e isso vai gerar transtornos para a empresa. Além disso, ela terá que arcar com os prejuízos. Aqui eu tenho também um mapeamento dos perigos e as consequências da saúde. Eu deixei esse material disponibilizado lá no meu Instagram. Quem quiser pode me mandar mensagem no direct. Eu deixei também no feed lá todos os slides para que vocês possam ter acesso e entender um pouco mais sobre como funciona essa nova gestão da NR1. Aqui nós temos também o alto custo da negligência e da não adesão da nova NR1. Aqui eu deixei para vocês o impacto na saúde. Aqui fala sobre a OMS, que reconheceu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. A responsabilidade civil, que seriam as condenações a pagamentos de vultosas indenizações por danos morais e danos materiais, como eu havia falado anteriormente. Então, a empresa ela vai ser prejudicada e às vezes com valores exorbitantes por uma falta de manutenção da empresa, que seria tratar dessa relação interpessoal com os colaboradores e saber ali da gestão e tudo o que ocorre dentro da empresa. Aqui temos também o passivo trabalhista, que são os custos com reintegração, estabilidade provisória e pensões vitalícias em caso de incapacidade permanente. Então, são situações que a empresa pode acarretar se ela não aderir a essa nova inovação da NR1. Aqui nós temos um estudo de caso, onde o trabalhador ele recebeu uma indenização por danos morais no valor de R$300 mil. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Aqui foi identificado depressão, ansiedade causadas por assédio e discriminação, ou seja, a empresa não estava capacitada para essa nova inovação da NR1, não tinha ali o programa GRO para identificar esses riscos e evitar que isso acontecesse. Aqui o erro fatal foi a ausência de documentos como o PPRA e o PCMSO e foi usado como prova da negligência e omissão do empregador. Aqui nós temos também um outro caso, que foi burnout por pressão de metas. Aqui foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e a causa foram condições de pressão psicológica excessiva e cobrança reiterada
quebrada de metas, como eu havia conversado anteriormente. Aquela empresa que às vezes está naquela correria, e aí vem o gerente e fica naquela pressão com o funcionário, você tem que tirar, você precisa bater a meta, e o funcionário ali naquela pressão psicológica, às vezes tem conta para pagar em casa, então ele se sente ali um pouco acuado, ele não tem o que fazer. Aqui nós temos um precedente, que é a decisão que reforça que violar um ambiente seguro, artigo 7 da nossa Constituição, gera a responsabilidade direta do empregador. Aqui eu deixei também para vocês algumas perguntas frequentes que eu separei para que possamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Como identificar esses riscos? Da mesma forma que os riscos físicos, seguindo a metodologia da NR1 e a NR17. Quem deve fazer? A organização é a responsável. Deve selecionar profissionais com um conhecimento técnico adequado. Não há um cargo único definido. Toda empresa tem um risco psicossocial? Nem sempre. É necessário realizar essa gestão, que é o GRO, para diagnosticar. A presença deve ser avaliada, não presumida, ou seja, é necessário a avaliação. E o que vai identificar? É o próprio documento que é emitido. Então, a empresa precisa ter esse documento que comprove essa avaliação. Aqui eu deixei também uma perguntinha para a nossa reflexão, deixei também a resposta e a explicação sobre o tema. Quando o trabalhador pode interromper suas atividades segundo a NR1, ou seja, quando ele constatar uma situação de risco grave e iminente para a sua vida ou saúde. A norma garante que essa interrupção não gere nenhum prejuízo, desde que comunicada imediatamente. Então, caso o trabalhador ele tenha identificado essa situação, ele precisa comunicar ao seu superior, seu supervisor, imediatamente. Discordância simples ou cansaço não justificam o direito de recusa. Então, caso o colaborador ele tenha ali talvez um cansaço, né, ou ele não concorde com alguma situação da empresa, às vezes o regulamento, isso não vai gerar o direito de recusa. É caso ele constate que tenha uma grave e iminente risco para a saúde dele ou para a vida. Aí, nesses casos, sim, ele precisa comunicar imediatamente à sua empresa. É importante lembrar que a comunicação, ela é a forma melhor, mais agradável, um caminho ali bem justo para que tanto a empresa quanto o colaborador possam conversar, dialogar e entender a situação e assim juntos possam formar ali um ambiente mais tranquilo, mais favorável para o colaborador e para a empresa, porque infelizmente os dois sofrem. O colaborador pode sofrer de alguma doença e a empresa vai sofrer na questão física, né? O dinheiro que ela vai precisar pagar essa indenização para o colaborador e muitas vezes o dinheiro ele não vai devolver a saúde. Aqui nós temos também 5 atitudes que eu deixei para que essa mudança ocorra imediatamente dentro das empresas, dentro do local de trabalho. Aqui nós temos o mapeamento, que é a inclusão dos riscos psicossociais no inventário do PGR. Também a escuta ativa, manter os canais de diálogo aberto e esse contato, né, das empresas ali com o colaborador, às vezes alguém que possa estar ali para dar uma breve entrevista, a disponibilidade de um psicólogo, né, ou dos próprios RH, um canal ali de comunicação para que eles possam estar dialogando com a empresa para solucionar essa situação de uma forma mais pacífica. Aqui também eu deixei a organização, que é a revisão das tarefas, as jornadas, para evitar essa sobrecarga entre os trabalhadores. O treinamento, que é a capacitação da liderança para identificar esses sinais de toxicidade. E o combate, né, que é promover o respeito, prevenção ativa ao assédio, que aqui nós temos a nossa CIPA. Eu deixei também um resumo aqui bem executivo, um guia prático, o que a gente pode levar dessa apresentação, que seria a mudança legal, ou seja, o PPRA acabou, e agora nós temos o GRO e o PGR, que é a nova realidade, que exige
essa gestão contínua e integrada das empresas. O risco financeiro, ou seja, se a empresa ela ignorar a saúde mental, vai gerar indenizações pesadas, passivas e trabalhistas. Aqui nós temos também uma ação necessária. A prevenção ela não é opcional. As empresas precisam mapear esses riscos psicossociais, treinar as lideranças, e a única blindagem jurídica e eficaz para que isso ocorra num caminho mais justo e pacífico. Dessa forma, não vai gerar nenhum transtorno para a empresa e vai manter a saúde integral desse colaborador. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Logo mais, ao longo dos meus vídeos, eu vou desenvolver outros temas jurídicos também, para que vocês possam aprender. E eu quero deixar o meu Instagram aqui na legenda, para que vocês possam me chamar depois lá no direct, para eu poder disponibilizar o material para vocês em formato de PowerPoint, ou PDF, ou em formato de imagem. Se vocês gostaram do vídeo também, já deixa aí o like de vocês, se inscrevam no canal, que agora eu vou estar aqui também na ativa, postando conteúdos jurídicos para que vocês possam aprender junto comigo. Até mais!